Eu cumprimento a todos os irmãos e amigos na gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Amados, neste vídeo eu quero meditar um pouquinho com todos vocês na Palavra de Deus, na Santa Bíblia, nas Escrituras Sagradas. E eu quero estar falando a respeito do cabelo da mulher e a respeito do cabelo do homem. Isto é, amados, a maneira que Deus se agrada e a maneira que Deus não se agrada. Bom, nós vamos meditar no livro de Coríntios, onde eu tenho aqui a minha Bíblia aberta, no livro de 1 Coríntios. Livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, e nós vamos ler o versículo 4 até o versículo 7. E vamos ler também no versículo 13 até o versículo 16. Bom, amados ouvintes, eu falei no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos meditar no versículo 4 até o versículo 7. E depois nós vamos prosseguir no versículo 13 até o versículo 16. Como eu disse, eu quero pregar a palavra de Deus, eu quero meditar com todos vocês a respeito do cabelo do homem e o cabelo da mulher. Isto é, da maneira, da forma que agrada a Deus e a forma que não agrada a Deus. É claro, né, amados ouvintes, que todas as pessoas querem ir morar um dia nos céus com Cristo, lá na glória. Eu creio que a maioria, né? A maioria de todas as pessoas, eles querem um dia ir morar no céu. Se nós perguntar para muitas e muitas pessoas, fazer a pergunta: você quer ir morar no céu ou você quer ir morar no inferno? Eu creio que a maioria me responderia que querem ir morar no céu. Talvez um pequeno número de pessoas vão dizer assim: para mim tanto faz morar no céu ou no inferno. Mas eu creio que é raro. É raro as pessoas que vão ter esta resposta. Então, principalmente, amados, a pessoa que é cristão, que ele se considera como um servo de Deus, todos os cristãos, ele procura a saber, a entender qual é a vontade de Deus. Ele quer saber. Ele quer entender qual é a vontade de Deus. Porque o objetivo, né, de todo o cristão, todo servo de Deus, é procurar
saber entender qual é a vontade de Deus. O que Deus quer da nossa vida, o que Deus exige da nossa vida, para nós podermos estar bem na presença de Deus, para Deus ser conosco, para Deus habitar na nossa vida e para nós um dia, pela misericórdia e a bondade de Deus, nós poder ir morar ali nos céus de glória. Naquele lugar que o Senhor Jesus disse em São João 14, que ele disse: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, amados, eu vou meditar um pouquinho na palavra de Deus, juntamente com todos vocês. No capítulo 11, como eu já citei, capítulo 11, e o versículo 4, diz assim: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Muito bem, amados. Observamos aí o primeiro versículo da palavra de Deus, que é o versículo 4 que nós lemos, do capítulo 11. Que diz: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Bom, amados, aqui nós podemos já entender. Podemos já entender que quando a palavra de Deus aqui está falando, orar com a cabeça coberta, o varão, o homem, orar com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça, aqui a palavra de Deus já está se referindo a respeito do cabelo do homem. E quando se fala a cabeça coberta, isto significa o homem ele ter o seu cabelo comprido, o seu cabelo crescido. Então já dá para nós entender neste primeiro versículo que nós lemos, que o homem, o varão, ele tem que ter o seu cabelo curto. Ele tem que ter o seu cabelo bem cortado. E quando a Bíblia fala aqui, desonra a sua própria cabeça, nós, homens, com certeza não vamos querer andar de uma forma que venha desonrar a nossa própria cabeça. E isto eu estou falando aqui é da palavra de Deus. É o que Deus está exigindo do homem. Quando a Bíblia aqui nos fala desonra a sua própria cabeça, isso é a palavra de Deus, é Deus que está exigindo do homem que ele não pode orar ou profetizar com a sua cabeça coberta. E quando a palavra de Deus fala orar ou profetizar, é claro que nós vamos ter que manter o nosso cabelo dia a dia. Nós, homens, manter o nosso cabelo bem cortadinho. O nosso cabelo curto. Muito bem, amados, nós vamos já prosseguindo a leitura da palavra de Deus. Vamos ler no versículo 5.
do capítulo 11. No mesmo capítulo 11, versículo 5. Agora, amados, neste versículo vai falar sobre a mulher. Diz assim a palavra de Deus: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Bom, amados, aí está agora a palavra de Deus para as mulheres. A palavra de Deus aqui está afirmando que toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então a mulher, amados, ela precisa manter o seu cabelo longo. Isto eu estou me referindo sem cortar o seu cabelo. Deus não aprova, a palavra de Deus não aprova. Quando se fala na palavra de Deus, está falando o próprio Deus. Deus, ele não aprova e ele não concorda com o homem ter o cabelo comprido e a mulher ter o cabelo curto, igual ao homem. E isto, amados, já é para diferença também. É para uma identificação melhor, uma diferença entre o homem e a mulher, entre o varão e a varoa. O homem, cabelo curto, a mulher, cabelo longo. Mas, porém, que se o natural, é claro, amadas irmãs, é claro, vocês mulheres, se naturalmente, sem você cortar o teu cabelo não é muito longo, não é muito comprido, não tem problema nenhum. Mas o importante é você, mulher, não cortar o teu cabelo. Amém? E a Bíblia aqui está dizendo, sim, que toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Então ela desonra a sua própria cabeça, e é como se estivesse rapada. Amadas irmãs, vocês mulheres, vocês servas de Deus, ungidas de Deus, segundo o que nos mostra aqui a palavra de Deus, a mulher tem que estar com a sua cabeça coberta. Significa ter o seu cabelo crescido. E de preferência, amadas, manter o seu cabelo solto na casa de Deus, na igreja, na casa de Deus, ou seja, qualquer momento que você ir orar, falar com Deus em oração, ou seja, na igreja, manter o seu cabelo solto, nem que seja pelo menos solto para trás, talvez amarrar um pouquinho, mas que fique solto para trás. Não assim aquele coque de amarrar o cabelo, ficar todo amarrado o cabelo, enrolado em cima da cabeça,
o atrás da cabeça todo enroladinho, porque aí vai ficar quase igual ao homem. Eu digo que as mulheres, servas de Deus, ungidas de Deus, elas precisam usar o seu cabelo solto na casa de Deus. Se for amarrado, mas um rabicózinho que fica igual, comprido, o cabelo para trás. Não todo enrolado em cima da cabeça. Porque isso é feio, eu creio que diante de Deus também, porque a mulher, ela fica parecida com o homem. Então a mulher precisa manter o seu cabelo longo. E cortar, a mulher cortar o cabelo, então nem pensar. Bom, nós vamos prosseguindo, né? Vamos prosseguindo lendo as Escrituras, a Bíblia Sagrada. No verso 6, continua falando a respeito das mulheres. Diz assim: portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. Olha, amadas, aqui a palavra de Deus está deixando claro no versículo 6, que diz aqui, no finalzinho do versículo: mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. Então a Bíblia já está falando claramente que é coisa indecente para a mulher tosquear-se ou rapar-se. Tosquear é cortar. Não importa a quantia. Não importa se seja as pontas do cabelo, certa quantia do cabelo cortar. Quando se fala em tosquear, tosquear é cortar. Não importa a quantia. E a Bíblia deixa claro: mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. E quando a Bíblia está falando em véu, ela está se referindo em primeiro lugar ao cabelo. Mas porém, se a mulher cortar o cabelo, então ela vai ter que sempre usar um véu. Um véu para representar o cabelo. Se ela cortar o cabelo, ela vai ter que usar um véu. Porém que não é necessário, não tem necessidade, a mulher tendo o seu cabelo comprido, o seu cabelo crescido, ela ter que usar um véu. Na igreja, ou aonde for, ter que usar um véu comprido na sua cabeça. Não tem necessidade. Ela tendo o seu próprio cabelo, não tem necessidade de usar um véu. Mas, porém, ela tem que usar o véu que é o cabelo, porque o cabelo, ele representa o véu. O cabelo, a própria Bíblia diz que foi dado em lugar do véu. Nós vamos meditar ainda nisso para frente aqui. No verso 7, agora fala mais claro. Aqui está falando sobre o homem, no verso 7. Diz assim: o varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça. Isso quer dizer usar o seu cabelo comprido, o seu cabelo longo. O
O varão tem que estar com o seu cabelo bem cortado, bem curto. Porque aqui a palavra de Deus fala assim, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. A mulher é a glória do varão. Por isso que ela tem que ter o seu cabelo longo, o seu cabelo crescido. Isso aqui são mandamentos de Deus. Não é simplesmente assim, um mandamento dos apóstolos. Não, são mandamentos de Deus. O verso 8, nós vamos prosseguir lendo, que diz assim. Aliás, vamos para o verso 13. Vamos lá para o verso 13 do capítulo 11, mesmo capítulo 11, o versículo 13, que diz assim, ó: julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Aqui, amados ouvintes, está uma pergunta. Uma pergunta do apóstolo Paulo, ungido de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente? É decente que a mulher ore a Deus descoberta? É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Eis aí a pergunta. Mas com certeza, né? O que o servo de Deus aqui, o apóstolo Paulo, ele estava se referindo que não seria decente. Não seria decente a mulher ela orar a Deus ou profetizar com a cabeça descoberta. Isso é, com o seu cabelo curto, seu cabelo tosquiado, deixar o cabelo igual ao cabelo de homem. Com certeza o apóstolo Paulo, ele estava se referindo no pensamento dele, no entender dele, que a mulher não poderia orar a Deus com a cabeça descoberta. Só que ele deixou assim, ele fez a pergunta. Para cada uma das mulheres parar e meditar. E qual será que seria a resposta das mulheres de Deus naquela época? Com certeza, elas iam responder e iam afirmar que realmente não era decente para as mulheres orar a Deus ou profetizar com a cabeça descoberta. Não seria decente para a mulher cortar o seu cabelo, usar o seu cabelo curto. O verso 14 diz assim: ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido. Amados, observe um pouquinho. Medite bem para você ver que em tudo que nós lemos, já temos lido e meditado, a palavra de Deus está se referindo na mulher ter o seu cabelo crescido. Na mulher não cortar o seu cabelo, não tosquear o seu cabelo. Verso 14, né, que nós lemos, diz assim: ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido. A própria natureza, ela nos indica, a própria natureza, ela nos indica que é desonra para o varão ter o seu cabelo crescido. Então, toda a palavra de Deus está se referindo no cabelo, toda a mensagem que nós lemos.
No cabelo do homem e no cabelo da mulher. Toda a palavra de Deus já está se referindo no cabelo. Na mulher, não cortar o seu cabelo. E no homem, cortar o seu cabelo, manter o seu cabelo bem curto. Então a própria natureza ensina que é desonra para o varão. Ele fica desonroso. Isso é diante de Deus, não é diante do homem, somente diante do homem. É coisa que Deus exige. Deus exige que o varão, ele mantenha o seu cabelo bem curto. E o verso 15 diz assim: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Olha bem, amados ouvintes, amadas irmãs e irmãos, a palavra de Deus, ela está bem clara. Está bem clara a palavra de Deus. Como diz o verso 15, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então, o cabelo da mulher lhe foi dado em lugar de véu. E eu creio, amados, que Deus, quando formou o homem, formou a mulher, ele já deixou essa diferença também no cabelo. A mulher, cabelo longo, o homem tem que ter o seu cabelo curto. Assim é o agrado de Deus. Assim é a vontade de Deus. Ou alguém pode me mostrar na Bíblia aonde existiu alguma serva de Deus, desde lá do passado, até na época dos apóstolos, teve alguma serva de Deus que tosquiou o seu cabelo? Que cortou o seu cabelo? Teve alguma mulher? Talvez tenha, né? Talvez tenha na Bíblia. Eu não estou lembrado. Mesmo que eu já li toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, eu não estou lembrado desta escritura que afirma que alguma serva de Deus, ungida de Deus, mulher de Deus, na época dos profetas, até a época dos apóstolos, que elas cortaram o seu cabelo. Tiveram o cabelo curto, que nem homem. E o homem, desde lá do passado, na época dos apóstolos, na época dos profetas, lá na época dos profetas de Deus, teve alguns que deixaram o seu cabelo comprido, como Sansão, porque foi feito voto e tal. Mas porém eles fizeram um voto assim, de deixar o cabelo comprido, o varão, sem ter necessidade. Sem ter necessidade de fazer um voto, de deixar o cabelo comprido. Porque, claro, com certeza, já a vontade de Deus, desde aquela época, não era que o homem tivesse o seu cabelo comprido. Mas, porém, eles fizeram lá o voto. E ainda que a palavra de Deus lá no Velho Testamento, ela não tinha ainda um ensinamento mais profundo. Mas hoje nós temos. No Novo Testamento, aqui onde nós já meditamos aqui, nós encontramos ensinamentos da palavra com mais clareza, mais profundo, para nós podermos entender qual é a vontade de Deus e qual não é a vontade de Deus. Bom, aqui no verso
16, que é o último versículo que nós vamos ler, capítulo 11, o versículo 16, que diz assim: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Que o apóstolo Paulo aqui estava se referindo, se alguém quisesse ser contencioso, quisesse contendiar, ser contencioso, ele disse, nós não temos tal costume, e nem as igrejas de Deus. Qual o costume? Qual o costume que ele se referiu? Que ele não teria tal costume, onde ele pregava, onde ele ensinava. As mulheres de Deus não tinham tal costume de cortar o cabelo. E os homens não teriam, os servos de Deus não teriam o tal costume de manter o seu cabelo longo, cabelo comprido. Ele disse, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus, nem as igrejas de Deus. Então a palavra de Deus, ela não se trata, no nós obedecermos a palavra de Deus somente por um costume. Somente costume é coisa particular de cada um. Agora, o que a palavra de Deus está nos ensinando, nos orientando, são mandamentos de Deus, são ensinamentos de Deus que todos nós temos que procurar obedecer. Procurar andar de uma forma agradável a Deus. Andar da maneira que agrada a Deus. Muito bem, amados ouvintes. Está aí então o ensinamento da palavra de Deus. Você tem o direito de meditar melhor aí, pegar a tua Bíblia e meditar um pouquinho melhor aí, você mesmo aí meditar algo a mais da palavra de Deus. Amados, fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos.